O segredo dessa pintura não é a vela, é como a luz se comporta no escuro. Quando eu começo esse tipo de estudo, eu não penso na vela como um objeto. Eu penso no calor da luz e no frio que ela cria ao redor. Porque a luz nunca aparece sozinha, ela nasce do contraste. É aqui que muita gente erra, achando que colocar amarelo claro, pronto, tudo vai funcionar. Nesse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim. Pintar a luz de forma natural. Talvez seja isso que eu mais gosto no pastel seco. Uma coisa curiosa sobre a luz é que quanto mais observamos, mais percebemos que ela não está sozinha. A primeira coisa que eu faço não é construir a vela, e sim a escuridão. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. No pastel seco, o fundo não serve apenas para preencher o papel. Ele define toda a atmosfera da pintura. Se o fundo fica plano apenas com uma cor, a luz não consegue respirar. Por isso eu fui variando os tons de azuis profundos, violetas, marrons, laranja, avermelhados. São essas pequenas mudanças de temperatura que dão vida à sombra. No pastel seco, essas camadas são fundamentais. O pigmento permanece sobre o papel e cria uma riqueza de cor, que faz com que a escuridão pareça viva e não apenas preta. Aqui eu estou organizando a base, mas eu não penso em detalhes, eu penso em camadas, em volumes. No pastel seco é muito mais acertar massas de luz e sombras do que fazer contornos. Cada camada conversa com a anterior, sem perder texturas e vibrações. E essa é uma das características do pastel seco, manter a suavidade entre as transições, mas sem perder a textura. Se você gosta do estudo de luz, atmosfera e sombra no pastel seco, já deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pastel seco é uma conversa entre pigmento, papel e luz. Muita gente acredita que pintar vela é colocar uma cor branca, mas isso não é verdade. Se você observar com atenção, percebe que ela reflete o calor da chama. E é por isso que eu começo com a chama primeiro. Eu construo os meios tons com cores quentes e frias para criar o volume. Depois eu vou trabalhando a parte iluminada. Então, como a vela absorve todo o calor da chama, então ela não pode ser totalmente branca. Ela recebe cores como amarelo, laranja, vermelhos, cinzas e até um pouco de tons frios, como verde, nas áreas mais afastadas das chamas. E aqui é importante construir tudo com camadas leves. E dessa forma eu vou criando temperatura e volume. Porque a luz não nasce do branco, ela nasce das relações de temperatura entre as cores. Aqui eu ainda continuo construindo o corpo da vela. E veja que eu esfumo sem apagar a textura. Eu começo a construir aquela cera escorrendo nos cantos da vela. E continuo trabalhando variações de temperatura, porque eu sei que é isso que vai fazer o fogo da vela brilhar. E é exatamente essa relação que eu gosto. A chama ilumina a vela e a vela muda de cor. A cera ganha volume e a sombra fica mais profunda. Percebe que nada acontece isoladamente? E é isso que mais gosto no pastel seco. Ele me obriga a observar essas relações. Cada camada de pigmento conversa com a cena. E a luz nasce aos poucos, sem precisar carregar apenas no branco. Agora eu quero saber de você. Quando você pinta, você pensa primeiro na luz ou no que está ao redor dela? Eu quero saber a sua experiência e muitas vezes ela me ajuda a construir os próximos vídeos do canal. A caneca parece um elemento simples, mas ela ajuda a contar a história da luz.
e ela também recebe os reflexos da chama. Algumas partes praticamente desaparecem nas sombras. Aqui não tem contornos, não tem bordas. E outras áreas aparecem pequenos brilhos da chama da vela. É aqui que o pastel seco mostra uma das suas maiores qualidades. Com poucos toques, consigo sugerir diferentes texturas. Veja que do lado mais próximo da vela eu coloco os tons quentes, também usando variação de temperatura. Aqui não é colocar luz, é deixar ela aparecer. Porque onde a luz encontra o caminho, a pintura começa a respirar. Se você gosta desse tipo de estudo de luz, sombra, atmosfera no pastel seco, já se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. A caneca está aqui para dar um apoio para a vela. Perceba que a caneca faz com que a luz da chama se torne mais iluminada ainda. A protagonista aqui não é a caneca, é a luz da vela, que se espalha por toda a pintura. Então nem tudo precisa ser detalhado. A caneca não precisa ser totalmente detalhada. A vela não precisa ser totalmente detalhada. Nem tudo na pintura precisa ser visto para ser sentido. Com poucos toques consigo sugerir diversas texturas, sem perder a iluminação. E ela precisa ser suave. E aqui eu uso o lápis pastel seco para manter algumas texturas, escurecer outras. E o curioso é que se a vela tem a chama, leva um tom quente, por que eu estou usando o tom frio? Pode parecer estranho, né? Mas é justamente essa variação entre tons quentes e tons frios que faz a luz parecer convincente. À medida que a superfície se afasta da luz, ela começa a receber tons frios. E aqui eu fui estratégica. Eu usei um azul esverdeado brilhante. O que sustenta a luz é a conversa entre o tom quente e o tom frio. Perceba que eu não usei branco para fazer a caneca brilhar e nem acrescentei branco para que a luz da vela pudesse parecer convincente. O que eu faço nas minhas pinturas em pastel seco é aumentar a variação de temperatura, porque a luz se manifesta nessas diferenças e não apenas no branco. Ela se revela nas relações entre as cores, no contraste e nas transições que construo ao longo da pintura. A luz não tem uma cor, ela transforma as cores que já existem. Agora a luz finalmente aparece. E perceba que eu não reforço áreas claras. O que eu faço é fortalecer o que já está ao redor dela. Suavizo transições, aprofundo algumas sombras, ajusto pequenos contrastes. E é isso que sustenta o brilho da chama. No pastel seco, a luz raramente depende do branco. Ela depende da quantidade das relações entre luz, sombra, profundidade e atmosfera. E quanto mais isso funciona, mais intensa é a luz. No fim, pintar luz não é clarear, é entender o silêncio em volta dela. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a luz de outro jeito, se inscreva no canal para continuar recebendo estudo de luz, atmosfera e profundidade no pastel seco.